A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos sauda é a irmã Tatiana, louvando e agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Convido a todos para meditarmos em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O título dessa mensagem, Não se turbe. Não se turbe é a primeira frase que Jesus usa antes de pregar suas palavras de ânimo para os seus discípulos. Por quê? Porque há pouco tempo tudo estaria já vencido. Não há mais temores, não temas, diz o Senhor nosso Deus 365 vezes em sua palavra. Ou seja, é um não temas que o Senhor fala a cada dia. Se as preocupações e as aflições são geradas em nossos corações humanos e limitados, descrentes às vezes, somos nós quem devemos vencê-las, e é uma atitude nossa. Não se turbe. Foi um pedido do Mestre. Sejamos obedientes. Devemos crer e não se turbar. A fé nos foi dada pela graça e devemos usá-la constantemente. Jesus nos pede para não turbarmos, mas Ele mesmo é quem mostra o caminho para sermos vencedores. Credes em Deus e também em mim. Basta crer, igreja. A fé é um recurso da eternidade que nos é dada por Deus para usarmos em nosso caminho diário em rumo ao céu. Precisamos entender que, como Paulo escreveu, somos mais que vencedores naquele que nos amou. O Senhor se doou em nosso favor. Ele foi a garantia nossa, revelada por Deus, mediante a nossa dívida e desespero da nossa alma. O que é a aflição do dia a dia, igreja? Mediante a tanta glória que nos é revelada através de Jesus, Ele venceu a morte e isso nos basta. Glória a Deus, aleluia! A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? E nos diz também que sem santidade ninguém verá a Deus, correto? E nós vamos deixar o nosso coração se sujar com as preocupações, com a impaciência, com a ira, com os ciúmes, com o desespero? Tudo isso faz parte dessa vida terrena do ser humano. Mas nós que um dia fomos feitos limpos pela palavra, precisamos entender o que muitas vezes tira o nosso foco e faz com que nós perdemos a bênção. É todas essas preocupações do dia a dia que são causadas por problemas que se levantam diariamente. Porque Jesus já nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que assim como Ele venceu o mundo, nós também venceríamos, aleluia. Devemos crer somente e continuar a jornada. Um dos sentimentos que atinge o íntimo dos sentimentos dos discípulos de Jesus era a dúvida. O Senhor, eles fizeram essa pergunta para Jesus, os discípulos. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? João 14:5. A dúvida deixa turvado o espírito. Por quê? Porque o verdadeiro homem de Deus caminha é pela fé e não pela vista. É pela revelação e não pela razão. Há uma promessa a ser conquistada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor é fiel e a sua palavra não tem volta. Ele foi bem claro e seguro. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus nos chama para a sua obra e não deixa nenhuma condição de dúvida. Nossa vitória já existe em Cristo, aleluia! Uma das coisas que nos fazem ficar tristes, turbados de coração, sem motivação, é porque não aceitamos vias de fato. A ideia que a nossa casa não é terrena. Estamos vivendo em casa alheia, no mundo errado, que não é o nosso. Vira e mexe, estamos com o semblante caído, estamos tristes,
Se examine se a causa das tristezas está relacionada com esse mundo, com as coisas terrenas. A nossa casa não é aqui. Estamos aqui só de passagem. Estamos sendo preparados para ir em rumo à Nova Jerusalém, a nossa pátria celestial. Oh, glória a Deus! Se edificarmos os nossos alicerces num lugar que não é bom, aí, amada igreja, vem o abatimento, a desmoralização. Nos sentimos desmoralizados, sem forças, sem moral, sem nada. Hoje é pregado que o cristão não pode passar por nada, não pode sofrer, não pode aceitar nada. E não é isso que o Senhor nos ensinou. Porque quando colocamos nossa confiança no mundo que está ao nosso redor e deixamos de confiar em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, nós se desesperamos, porque as lutas têm se levantado cada vez mais, as perseguições têm se levantado cada vez mais, decepções nós sofremos diariamente. Então nós temos que entender, amada igreja, que tanta causa de sofrimento, de tanta causa dos nossos corações muitas vezes estar turbados, é porque nós colocamos o nosso coração naquilo que é passageiro. E Jesus, com 33 anos, já estava cansado de viver nesse mundo. E enquanto Jesus viveu aqui neste mundo, fez a vontade do seu Pai, não a sua. Enquanto aqui vivermos, temos que, em primeiro lugar, viver para Deus, estar no centro da vontade de Deus. Quando o homem de Deus vive no centro da vontade de Deus, ele é realizado em todas as coisas. Pode vir o que vier, nada vai turbar o seu coração, nada rouba sua paz, pois ele sabe que não está só e que o Senhor dos Exércitos peleja por ele. Luta suas causas. Deposite em Cristo o seu fardo, o seu lamento, a sua dor. E em Cristo todas as trevas serão dissipadas em nome de Jesus. Basta crer, basta confiar, basta se entregar. Constantemente o Senhor tem nos pedido, o Senhor tem nos clamado, amada igreja, para que a gente mude as nossas vestes, para que a gente se santifique, para que a gente mude o nosso foco. O nosso foco não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Então nós temos que olhar para a cruz. Esse é o nosso alvo. Saber que a nossa pátria é celestial. Que enquanto aqui nós vivermos, sim, o Senhor tem de tudo, do bom e do melhor. Amém. Mas que os tesouros aqui dessa terra, as ambições aqui terrenas, não venham roubar o nosso coração. Que nós possamos seguir uma vida com Cristo e em Cristo, sendo discípulos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sendo testemunhas do Senhor, para que nós possamos viver uma vida com alegria, com satisfação, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós fizemos a obra do Senhor, quando nós evangelizamos, quando nós oramos, quando nós intercedemos. Oremos. Pai amado, Pai querido, te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que estamos tão preocupados, Senhor, com as coisas aqui, Pai. O ser humano vive, Pai, constantemente, no tempo, nas horas. Tudo é cobrado, tudo gira em torno do tempo. Ó Pai amado, que nós possamos, Senhor, em primeiro lugar do nosso tempo, seja para Ti, Senhor. Seja para Te buscarmos, seja para Te adorarmos, seja, ó Pai, para Te louvarmos, seja apenas para estar aos Teus pés, ó Pai.
buscando a Tua face, buscando a Tua presença, porque nós precisamos ser cheios de Ti, Senhor, e menos de nós. Pai, que essa palavra, Senhor, trabalhe nos nossos corações. Nós te agradecemos e nós te louvamos e te pedimos, Pai, santifica a nossa vida. Nos limpa, nos transforma, para que nós possamos, ó Senhor, aonde quer que estivermos e aonde quer que formos, fazermos a Tua vontade. Obrigada, amém e amém.